Você gravar só 10 minutos, já está gravando já, né? Só 10 minutos só. Vamos focar em nome de Jesus. Ele disse lá que não era para pregar nem para orar, era para ficar calado na igreja. Vê se consegue. Deus abençoe, cara. Com Cristo, por favor, ore abençoando o nosso irmão no nome de Jesus. Na sua igreja, vamos orar em Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, autor da sabedoria, Deus que no nome de Jesus queremos apresentar a vida do teu servo Fábio, Senhor, que ele possa ser boca de Deus aqui nessa igreja. Ó Pai, como Salomão orou pedindo sabedoria, essa sabedoria possa estar sobre a vida do teu servo. Pai, no momento que ele estiver pregando, Senhor, visita a casa dele, repreende toda a retaliação, Senhor. Ó Deus, eu te peço, anula toda a palavra de maldição contra a vida dos seus filhos, Deus, em nome de Jesus, e manifesta a tua glória sobre a vida dele. O salmista Davi, ele escreve dizendo: e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus pés, Deus, ao abrir da boca que seja igual Jeremias, como o Senhor disse, aleluia para Jeremias, que coloca a palavra nos teus lábios, sou eu, e usa ele com poder e glória em nome de Jesus. E não vai, fica à vontade. Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer desde já ao pastor Jair, a sua digníssima esposa, essa querida pastora, Graça, a toda a igreja, eu sempre agradeço a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Eu estou aprendendo aqui, a cada dia que passa, a cada oportunidade, nós aprendemos mais da palavra de Deus. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, para poder trazer um pouco da palavra de Deus. Se mais demora, eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 5. Glória a Deus. Fiz um apontamento aqui para não esquecer algumas coisas que eu acho interessantes, para poder estar se trazendo para os irmãos nesta noite. Glória a Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar tantos vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, esta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a unanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Queridos, o apóstolo Paulo, ele tinha muita empatia com o jovem pregador Timóteo. Nós vimos que Paulo, ele se converte com aproximadamente 35 anos de idade e vai ser decapitado com 68 anos de idade. A trajetória e o começo do ministério de Paulo foi doloroso. Por isso, quando ele vê Timóteo assumir a igreja e passar por dificuldades, ele tem uma grande empatia para com Timóteo, porque ele passou também isso
no modo como ele se converteu. Nos dias, a Bíblia, os irmãos já conhecem, que no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo, chamado ele de Saulo, ele tem um encontro com Deus. E ali, Deus faz uma promessa para ele, usa Ananias, e Ananias não queria ir até Paulo com medo de ele ser um impostor, um falso crente. Mas Deus fala para Ananias: vai, porque esse será para mim um vaso escolhido para levar o meu nome tanto aos gentios como aos reis e também os filhos de Israel. Nós já sabemos que Paulo é batizado, se enche do Espírito Santo, e com pouca sabedoria da palavra, ele começa a pregar ali mesmo em Damasco. Mas só que quanto mais ele se esforçava para pregar a palavra, mais ele confundia tanto os judeus, como também a igreja que estava em Damasco. Com isso, ele resolve fugir daquele local, pois os judeus queriam armar uma arapuca para matá-lo. Então ele desce, foge da cidade e vai até o deserto da Arábia, aonde permanece por 2 anos. Passando-se isso, ele resolve então visitar a sua igreja sede, que ficava em Jerusalém. Lá estava Pedro, lá estava João, lá estava Tiago e todos os membros da igreja sede. Ele, quando vai em Jerusalém, ele não é bem recebido pelos irmãos, pois os irmãos não acreditavam na sua conversão. E ali Pedro chama Paulo e diz: Paulo, eu acho melhor você se ausentar, porque os irmãos não querem te receber. Por isso Paulo se abate. Ele estava com aproximadamente 2 anos de crente, ele era um novo convertido. Então ele vai embora para a sua terra natal em Tarso. E lá diz a Bíblia que ele permanece durante 8 anos recluso. Não se tem mais notícia do jovem pregador Paulo, com 35 anos de idade. Queridos, mas aquela pessoa que tem a promessa de Deus não morre enquanto a promessa não se cumprir. Enquanto Paulo estava passando 8 anos em Tarso, abandonado pela igreja sede, abandonado pelos irmãos, e sabe, até mesmo ele se sentia inseguro de continuar pregando a palavra de Deus. Mas Deus manda um avivamento na igreja da Antioquia da Síria. Diz a Bíblia que a igreja estava cumprindo avivamento. Havia curas, havia salvação, havia o mover de Deus na igreja em Antioquia. Aquela igreja estava ali congregando um certo discípulo chamado Barnabé. Barnabé, ele conhecia bem o jovem Paulo, porque ainda em Damasco, quando Paulo havia se convertido, quem estava lá para discipular o jovem Paulo era Barnabé. E 8 anos se passando, Barnabé e Antioquia, uma igreja que na sua maioria era composta por gentios. Barnabé se lembra, porque ele conversava com Paulo, quando Deus prometeu a Paulo que ele seria um vaso escolhido para levar a sua palavra aos gentios. E Antioquia era uma igreja que na sua maioria tinha pessoas que eram gentios. Então, Barnabé se lembra da promessa que Deus fez a Paulo. Então ele resolve sair de Antioquia da Síria e ir em direção até Tarso. Só que essa distância era de 250 quilômetros. Nós hoje temos ônibus, nós hoje temos carros,
meios de transportes, mas Barnabé, ele não olhou os obstáculos para ir até Tarso, 250 quilômetros. Eu não sei se ele foi de cavalo, eu não sei se ele foi andando, mas eu sei que ele tinha uma visão missionária. Ele sabia que Paulo, ali em Antioquia, seria de grande proveito para aquela igreja, seria uma bênção nas mãos de Deus. E a Bíblia nos diz que Barnabé chega em Tarso, encontra Paulo e o convence a ir até Antioquia, para juntos agora ensinar aquela igreja, que na sua maioria era de novos convertidos. Paulo aceita, vai a Antioquia, a igreja crescendo, Paulo se torna um grande ensinador da palavra de Deus, juntamente com Barnabé, e como um dia de culto, um dia de grande Pentecoste, diz a palavra que os irmãos estavam orando, jejuando. Paulo, Barnabé e os demais irmãos estavam clamando a Deus, e de repente o Espírito Santo toma um dos que estavam ali presentes e diz: apartai-me para mim a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Queridos, ali Deus estava cumprindo a sua promessa na vida do apóstolo Paulo. Demorou 8 anos, mas a promessa ela se cumpriu. Quem sabe você já foi, buscou a Deus, já clamou a presença do Senhor, e sabe se passou 2, 3 anos e você recebeu uma promessa da parte de Deus, e essa promessa parece que não irá se cumprir. Mas eu tenho uma palavra de Deus esta noite, que ainda que passe 1, 2, 3 anos, a palavra de Deus não há de passar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Queridos, e ali Paulo pega Barnabé, Barnabé pega seu sobrinho Marcos, João Marcos, e ambos fazem a primeira viagem missionária. Nessa viagem missionária, queridos, Paulo, ele percorre toda a Ásia Menor, pregando o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que leva para o céu. E ali, ainda na Ásia Menor, na cidade de Lístra, Paulo teve encontro com a família de Timóteo. Nós sabemos que Timóteo tinha um pai grego, porém a sua mãe era judia. A sua avó se chamava Lloyd, a sua mãe se chamava Eunice, e o jovem Timóteo ainda era um adolescente quando sua avó se converteu, posteriormente sua mãe e também o jovem Timóteo. Diz a palavra que Paulo prega a palavra para aquela família, ambos se convertem, e Paulo sai daí, depois de 2 anos fazendo uma primeira viagem missionária. Ele retorna para a igreja que havia os enviado em Antioquia, relata como Deus salvou, como Deus curou, como Deus realizou vários sinais e maravilha em toda a Ásia Menor. E a igreja de Antioquia se alegra. Depois disso, o apóstolo Paulo e Barnabé passam 4 anos ainda em Antioquia se preparando para a sua segunda viagem missionária. Passa-se 4 anos e ambos agora já não mais com Marcos e não mais também com Barnabé, pois João Marcos, na primeira viagem missionária, não aguentou as lutas e resolveu voltar para Jerusalém. Alguns teólogos dizem
que quando foi Barnabé, João Marcos e também Paulo, como Paulo, ele tinha tudo baseado na fé, sem usar os preceitos judaicos e sem usar a lei de Moisés. João Marcos, ele era muito apegado às leis de Moisés, e algumas pessoas acham que nessa primeira viagem missionária, ambos não falaram a mesma linguagem, porque Paulo pregava o evangelho que salvava por meio da fé. Já João Marcos cria que, além da fé, era necessário praticar as obras que estavam contidas na lei de Moisés, a lei cerimonial, a lei que trazia os rituais. E por isso, na primeira viagem missionária, ele recua, volta para Jerusalém. E agora, na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé resolvem empreender essa viagem. E Barnabé disse: Paulo, eu acho necessário levar o jovem Marcos também para conosco. E Paulo diz a ele: olha, eu acho conveniente, porque ele desistiu da primeira viagem que fizemos. Então há uma contenda entre Paulo e Barnabé. Então Barnabé toma outro João Marcos e outro e vai para a sua viagem missionária. E Paulo toma Silas e vai também para a sua viagem missionária. E Paulo resolve voltar para Listra, aonde estava a família de Timóteo. Já tinha se passado 4 anos. Timóteo não era mais um adolescente, mas agora ele era um jovem pregador, um jovem envolvido na obra de Deus. E quando Paulo chega em Listra, os irmãos da igreja começam a testemunhar da vida de Timóteo. E Paulo vê em Timóteo um potencial missionário, consagra ele e o leva também para completar a sua segunda viagem missionária. Queridos, desde a segunda viagem missionária até a terceira viagem missionária, tanto Paulo como Timóteo permaneceram unidos por 9 anos. Timóteo, nesses 9 anos, ele passou entre a segunda e a terceira viagem missionária. Ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo. Nessas viagens, ele viu quando Paulo foi apedrejado e se deu como morto. Os irmãos se reuniram em torno de Paulo, fizeram oração e Paulo ressuscitou. E ali, meus irmãos, ele pôde presenciar vários acontecimentos na vida de Paulo e na vida de Silas. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, Paulo agora escreve para Timóteo, e Timóteo agora estava pastoreando a igreja em Éfeso. O jovem Timóteo estava em Éfeso, ensinando, pregando. O apóstolo Paulo também pede que Tito fique em Creta para testemunhar da palavra de Deus. Deixa Tito em Creta e manda que Timóteo vá até Éfeso combater os falsos ensinamentos. Mas só que entre a primeira carta que Paulo envia para Timóteo e a segunda carta que Paulo envia para Timóteo, aconteceu várias coisas. Quando Paulo ele escreveu a primeira carta de Timóteo, ele estava aprisionado em Roma, apesar que era uma prisão domiciliar. Nessa prisão domiciliar, ele passa 2 anos aprisionado, mas como nesse período não acham provas que Paulo cometeu aquele delito, resolve então soltar Paulo. Ele passa 1 ano solto pregando a palavra na Macedônia, mas o imperador Nero resolve atear fogo em Roma, e depois ele acusa
que cometeu o incêndio de Roma foram os judeus e também os cristãos. Com isso, Nero resolve a perseguir os crentes que habitavam em Roma. Basta que os judeus já perseguiam os cristãos, agora todo o Império Romano resolve perseguir os servos de Deus. Queridos, a história nos diz que faltaram madeira para empendurar os cristãos, porque Nero, ele pendurava os cristãos, depois ateava fogo. Ele disse que a noite de Roma era clareado pelos servos do Senhor que ficavam pendurados, queimando naquela cidade. Então, Paulo, ele resolve escrever a sua segunda carta. E nessa segunda carta, ele também está aprisionado. Não mais em uma prisão domiciliar, mas agora ele se encontra na masmorra. E ele escreve a sua segunda carta, a carta a Timóteo. E ele começa dizendo: Timóteo, eu lembro-me das tuas lágrimas. Paulo, ele sabia que Timóteo estava tendo grandes dificuldades em pastorear a igreja em Éfeso, pois lá se levantaram falsos profetas, doutores da lei, fariseus, que, entre aspas, haviam se convertido ao Evangelho. Quando Paulo, ele fundou a igreja em Éfeso, ele colocou antes de Timóteo alguns irmãos que não tinham domínio da palavra de Deus. É bom lembrar que naquele tempo não existia a Bíblia impressa. Eram pergaminhos que eram passados de igreja para igreja. Então, quando Paulo deixa Éfeso com alguns irmãos novos convertidos, ali se converte doutores da lei, que conhecia a Torá, o Velho Testamento. Então, quando os irmãos começam a pregar, aqueles doutores, por certo, achavam que a pregação era fraca, que o conhecimento daqueles cristãos não coincidiam com a lei de Moisés. E eles começaram a ter oportunidade. Depois das oportunidades, eles começaram a trazer os falsos ensinamentos, das quais que não bastava só ser salvo por meio da fé, era necessário também praticar as obras da lei. Nós sabemos que a lei ela é composta por leis cerimoniais, rituais e a lei civil, que era conhecida como olho por olho e dente por dente. Então Paulo, ele escreve essa segunda carta a Timóteo, logo de cara no capítulo 1. Ele diz: Timóteo, eu me recordo e me alegro quando eu lembro das tuas lágrimas. Quando Timóteo, ele passa 9 anos no campo missionário juntamente com Paulo, ele viu quando Paulo foi apedrejado, ele viu quando Paulo pregava a palavra e se levantava pessoas ali para açoitar Paulo, para contradizer o que ele pregava. Acredito eu que quando Paulo, Silas e Timóteo, depois de pregar a palavra em vários locais, se recolhiam para dormir, Paulo percebia que no local à parte de Timóteo ia, e quando ele orava, ele percebia que escorriam lágrimas nos olhos de Timóteo. Timóteo era novo e não percebia o que estava acontecendo na vida de Paulo. Eles pregavam amor e recebiam ódio. Eles pregavam a paz e recebiam açoites. Então o coração do jovem Timóteo não compreendia. Paulo, apesar de ser mais velho, mais maduro na fé, ele passava tribulações, lutas, perseguições, mas ele continuava intacto no seu lado emocional. Mas Timóteo, ele não conseguia suportar as tribulações que ambos estavam passando.
Por isso Paulo percebia várias vezes que Timóteo se recolhia e ali chorava, clamando a Deus, pedindo: Senhor, nos dá um pouco de paz para pregar a sua palavra. Por isso Paulo escreve, 2 Timóteo, no seu capítulo 1: Timóteo, eu me recordo das tuas lágrimas. Depois Paulo prossegue: também me recordo da fé não fingida que primeiramente habitou na sua volante, na sua mãe Eunice, e estou certo, Timóteo, que também habita em ti. E ali Paulo ele começa a trazer ânimo para o jovem Timóteo, porque sabia que o fardo estava pesado. A igreja em Éfeso era um problema na vida do jovem Timóteo. Quem sabe Timóteo já estava querendo entregar aquela igreja. E Paulo no verso seguinte ele diz: Timóteo, desperta o dom de Deus que habita em ti e que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Deus está falando conosco nesta noite. E sabe, você foi chamado para uma grande obra, e o fardo está pesado também sobre a sua vida, mas Deus está dizendo para mim e também para você: desperta o dom de Deus que habita em ti. Queridos, ainda que o diabo se levante, ainda que as lutas venham sobre a sua vida, há um maior que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, Ele tem um plano em cada vida. O mal se levantou, mas caiu por terra. Deus ele é maior. Quando Ele chama, pode ser jovem, como era Timóteo. A Bíblia nos diz que Timóteo tinha 13 limitações. Ele era jovem, ele tinha constantes enfermidades, e ele era também inseguro. Nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Timóteo era inseguro, mas o apóstolo Paulo ele percebia Timóteo como um ouro bruto que precisava ser lapidado, contornado, limpado, até se transformar em um ouro, uma pedra preciosa. Timóteo é inseguro, mas Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo sabia as limitações que Timóteo tinha, segurança. Ele também era jovem, mas Paulo manda uma mensagem para ele dizendo, em 1 Timóteo no capítulo 4, verso 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no amor, na fé e na pureza. Paulo também percebia que Timóteo, além de ser seguro, além de ele ser jovem, além também ele era enfermo. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, Paulo manda uma mensagem para Timóteo: Timóteo, não beba somente água, mas use um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Não bastava os levantes contra Timóteo no seio da igreja, ele ainda tinha que se autodominar a sua insegurança, a sua pouca idade e ainda as suas constantes enfermidades. Eu penso, como pastor Jair, nesses 30 anos de ministério aqui na Betel, o quanto e quantas lutas ele enfrentou, o quantas barreiras ele conseguiu transpor, quantos levantes contra
incompreensões, quantos momentos ele passou a sós, quantos choros, quantas lágrimas, quantos lamentos, quantas perseguições. Ele procurou quem sabe ombros amigos para poder estar junto levando aquela carga, mas muitas vezes não encontrou. Esse é o preço que se tem em estar no ministério da palavra, chamado por Deus para uma grande obra. E Paulo finaliza dizendo para Timóteo: Timóteo, entra e participa comigo das minhas aflições. Parece que é pouco, né? Para Timóteo, já tem os levantes da igreja, dos judaizantes, dos gnósticos, que acreditavam e falavam na igreja que Cristo não vem em carne, mas que vem em espírito. E se Cristo vem em espírito, quando ele foi colocado na cruz do Calvário, ele não sentiu dor. Então Timóteo tinha que combater todas essas heresias. O apóstolo Paulo ainda diz: Timóteo, participa comigo das minhas aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo sabia que a sua hora estava chegando, e que o jovem Timóteo, ele tinha um chamado especial de Deus. Por isso Paulo diz: desperta o dom de Deus que habita em ti, cumpre o teu ministério. Paulo sabia que a sua hora está chegando, e que por certo Timóteo e Tito assumiria o controle das igrejas que Paulo havia plantado. E Paulo finaliza assim para Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está preparada, o qual o justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos que guardarem a sua vida. Vamos nos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. O nosso Deus é fiel. Creia na promessa de Deus. Paulo esperou 8 anos. Eu não sei quantos anos você está esperando, mas eu sei o seguinte: Deus ele vai cumprir a sua palavra. Não desista. Pode se levantar 1, 2, 3, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Convido o pastor Jair para fazer esta oração. Agradeço a minha humilde oportunidade. Estou aprendendo a falar da palavra de Deus. Eu creio que o povo, por muito falar, que seremos compreendidos. Mas eu creio que os irmãos vão levar um pouco da palavra na sua casa. Eu creio que você vai levar um pouco da palavra que foi pregada aqui nesta noite. E isso é o que Deus quer, que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Agradeço a oportunidade.